Caros amigos e companheiros, mais uma vez reunidos para darmos continuidade ao nosso estudo, né? Para estudarmos juntos, para buscarmos um pouquinho mais de conhecimento. Então, dando continuidade ao nosso livro, As Dores da Alma, nós vamos falar hoje sobre a culpa. As religiões foram criadas para retirar as criaturas da convenção e transportá-las à espiritualização. Mas na atualidade, algumas religiões se transformaram nas próprias convenções sociais. Nós não estamos aqui para falar de religião, né? Inúmeras crenças religiosas têm sido imensamente nocivas ao desenvolvimento das criaturas, pois usam frequentemente a culpa como forma de atemorizar. Com isso, obtêm a submissão dos indivíduos, conduzindo-os ao seu bel prazer. Utilizam-se de comportamentos manipuladores, baseando-se em crenças punitivas. Um dos conceitos mais apregoados é de que a divina providência age através dos castigos e da vingança, e de que Deus, quando se decepciona conosco, impede-nos de desfrutar e participar das benesses do reino do céu. Deus é misericórdia. Ele não castiga ninguém. Ele não usa, dessa forma. Não há vingança. Não existe isso. Todos nós somos merecedores, mas vai depender das nossas atitudes. Aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Não importa quanto tempo, quantas encarnações teremos, mas todos nós alcançaremos o objetivo final, que é o nosso progresso, que é a nossa evolução. Uns um tempo menor, outros um tempo maior. Mas Deus não castiga, não usa de vingança, não se decepciona conosco. Pelo contrário, Ele está sempre aí, dando-nos novas oportunidades e novas chances. Então, a doutrina do fogo eterno não produzirá bom resultado se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a repelir. Causareis uma impressão que não será duradoura nem salutar. Então, essa pergunta, ela está no Livro dos Espíritos, a 974, onde Kardec questiona e faz a seguinte pergunta: de onde procede a doutrina do fogo eterno? E os Espíritos respondem: imagem semelhante tantas outras, tomada como realidade. Isso surge em determinadas doutrinas e determinadas religiões. Então, as religiões foram criadas para retirar as criaturas da convenção e transportá-las à espiritualização. Mas, na atualidade, algumas se transformaram nas próprias convenções sociais. Então, abordaremos agora algumas mensagens que produzem culpa e, consequentemente, infelicidade no íntimo das criaturas. É quando ouvimos o seguinte: vocês desobedeceram às leis divinas, mas se sofrerem bastante, talvez serão perdoados. Talvez serão perdoados. Quer dizer que precisa sofrer. Outra, vocês não entrarão na casa de Deus a menos que se sacrifiquem muito pelos necessitados. Você precisa, trabalhar com gosto, com prazer. E não porque isso vai te abrir portas. É necessário, sacrificar-se em favor do outro, mas de bom grado. Se vocês amassem ao Pai, não ousariam ter a atitude que tiveram. Então, são questões que a gente ouve, que nos coloca a sentir ainda cada vez mais culpa. A culpa é frequentemente difundida por religiosos ortodoxos de forma consciente
e até mesmo inconsciente, como meio de produzindo temor nos fiéis. Estabelecer dependência religiosa e determinar comportamentos e posturas de vida que acreditam ser corretas e convenientes às suas nobres causas missionárias. Esquecem-se, porém, de que cada ser tem uma idade astral, que lhe permite ver e compreender a existência de forma específica e privativa. Também não se lembram de que a totalidade das culpas de um indivíduo não poderá transformar em seu comportamento passado nem mesmo suas atitudes do presente. Portanto, a única forma possível de levá-lo a uma transformação interior é a mudança de entendimento e de atitude. Somente através de uma real conscientização é que se estabelece um processo de amadurecimento das criaturas. Em outras palavras, tal conscientização se dá pelo somatório de suas experiências vivenciadas através do tempo, nunca pela imposição ou pelo receio. Sacrifica-se pelos necessitados. Poderá ser uma recomendação equivocada quando endereçada a uma pessoa psicologicamente fragilizada, pois se ela não consegue nem mesmo ajudar a si mesma, obviamente se sentirá culpada por não conseguir ajudar o próximo, né? Não é assim que nos sentimos? Ela até poderá estar provida de boa vontade e de tentar fazer alguma coisa, mas não conseguirá efetuar uma real ajuda, visto que é tão necessitada por dentro de si, não há senão escuridão e desequilíbrio. Então, como poderá cooperar convenientemente com os outros? Só poderemos prestar auxílio a alguém que estiver se afogando se soubéssemos nadar. Como ajudá-lo se estivermos também nos afogando ou não sabemos nadar? Na realidade, criaturas imaturas se consideram profundamente culpáveis, porque valorizam em excesso o que os outros dizem e pensam. Por lhes faltar independência interior, nem sempre reúnem condições de julgar seu próprio comportamento, pensamentos e emoções, responsabilizando-se pelas consequências que tais atos causam sobre elas. Não creio em Deus, lhes fala, né? Não creem que Deus lhes fala diretamente. Ao contrário, necessitam de homens que se autodominam iluminados para conduzi-las conforme julguem correto e justo. São infelizes quando não se culpam, atribuam a culpa aos outros. Não percebem que elas mesmas que determinam os seus destinos. A culpa não encontraria abrigo em nossa alma se tivéssemos uma ampla fé no amor de Deus por nós e se acreditássemos que Ele habita em nosso âmago e sabe que somos tão bons e adequados quanto permite nosso grau de conhecimento e de entendimento sobre a nossa vida interior e exterior também. Aprenderam, né, a vestir a túnica de super-heróis, né, aqueles que se sentem muito culpados, tentando satisfazer e suprir a necessidade da família, e se culpavam quando não conseguiam resolver esses problemas. Aqueles que acreditavam que são, né, capazes de fazer tudo, e quando não conseguem, né, se sentem tão culpados, acreditando na incapacidade, né, que não têm condições de realizar determinadas situações. Sábios são aqueles que acumulam conhecimentos não somente através do estudo das ciências, mas também pela prática e pela observação. Sabedoria, portanto, é a soma de nossos conhecimentos coerentes obtidos em contato com os diversos acontecimentos da vida. Não apenas os que foram adquiridos pelas instruções acadêmicas,
mas acima de tudo pelas experimentações vivenciadas, atividades e realizações nas mais variadas áreas, seja na atual existência, seja nas múltiplas encarnações que tivemos pelas noites do tempo. Sensatez, prudência, desempenho, erudição são patrimônios intransferíveis da alma humana, alicerçados na intimidade do próprio ser. Dessa maneira, podemos entender que, quanto mais impedirmos as pessoas com as quais convivemos de agir e de pensar por si mesmas, mais estaremos dificultando suas oportunidades de amadurecimento e de crescimento espiritual. Os empreendimentos que os outros elegeram como os melhores para si deverão ser respeitados, pois os direitos naturais do homem lhes garantem a possibilidade de tomar decisões, errar, aprender, crescer, mudar e julgar a si mesmo. Problemas são estímulos que a vida nos apresenta para nos autoconhecer. Portanto, os fatos de nossa existência possuem valores imprescindíveis para o nosso desenvolvimento interior e são de importância fundamental para o nosso interagir em faces desses mesmos acontecimentos. Alguns de nós aprendemos que deveríamos ser responsáveis pela felicidade dos outros, usando uma postura de tomar conta, ou seja, supervisionar, comandar, insistir, seduzir, chorar, acusar, subornar, espionar, produzindo culpas em nós e nos outros, e pedindo intervenções milagrosas a fim de redimirmos e salvarmos as almas dos nossos entes mais queridos. Muitos indivíduos trazem um comportamento psicológico inadequado, adquirindo desde a mais tenra idade, pela longa convivência com familiares difíceis e criaturas problemáticas que diziam incapazes de se cuidar e de se defender. Em decorrência disso, essas crianças assumiram responsabilidades que não lhes pertenciam e para que pudessem sobreviver emocionalmente no lar em desajuste, aprenderam a vestir a túnica de super-heróis, tentando satisfazer e suprir as necessidades da família, e se culpavam quando não conseguiam resolver determinados problemas. Passaram a viver para controlar e proteger pais, irmãos e outros parentes, amigos e conhecidos à sua volta, preocupando-se neurótica e compulsoriamente em solucionar as dificuldades e equacionar a vida dessas pessoas. Desenvolver ao longo do tempo relacionamentos doentios, nunca se preocupando com o que eles próprios sentem ou desejam, mas somente se interessando por aquilo que os outros estão sentindo e pensando. Trazem como lema sua dificuldade é meu problema, ou sua vontade é a minha vontade, assumindo obrigações pelo bem-estar, comportamento, decisões, emoções, pensamentos, ou mesmo pelo destino de outras pessoas. Não estamos nos referindo a atos de verdadeira caridade, compaixão e bondade, em que realmente a assistência é requisitada e desejada, mas sim o ato neurótico de tomar conta, por acreditarmos que as pessoas são vítimas do mundo e incapazes de cuidar de si mesmas, assumimos essa atitude salvacionista. Podemos traduzi-la como maneira de agir subestimando a capacidade dos indivíduos de crescer e evoluir. Capacidade essa que herdamos por direito divino. A providência divina nos convoca a ser participantes na vida dos outros, jamais controladores.
Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal, né? Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro. Através da inteligência e do livre-arbítrio, ele consegue discernir e optar entre um e outro. A onipresença divina nos garante Deus em toda parte, como também dentro de cada um de nós, e nos concede missões equivalentes ao nosso grau evolutivo. Portanto, Deus em nós guia-nos sempre de maneira que possamos solucionar dificuldades apropriadas às nossas possibilidades evolutivas. Não devemos utilizar indevidamente a palavra caridade como justificativa para continuarmos a fazer os outros que eles sabem, né? O que eles sabem, podem e são capazes de fazer. Dessa forma, procuremos não distorcer a mensagem de Jesus sobre o amor ao próximo, visto que o auxílio real entre as criaturas está alicerçado nas trocas benéficas a que todos nós somos convocados a realizar. Mas devemos aprender quando não dá e quando não executar tarefas de responsabilidade de outras pessoas. Por isso também faz parte da lei de amor. Permitir que o outro faça aquilo que lhe compete. Nós não podemos fazer tudo. Nós devemos fazer o que compete a nós mesmos. Porque quando nós queremos tomar conta demais da vida do nosso semelhante, dizendo que há essa necessidade, isso já não é mais uma caridade, né? Já deixa de ser uma caridade. Então, viver em paz com a nossa experiência sexual atual, valorizando o nosso aprendizado e em tempo algum culpar-nos ou atribuir culpa a alguém. A sexualidade é uma área em que a culpa mais floresce na sociedade. Como pouco sabemos sobre ela, ficamos praticamente confinados às ideias e opiniões alheias. Nossa limitação na compreensão dos outros seres humanos se deve ao pouco ou quase nada que sabemos sobre nós mesmos, ou seja, ao desconhecimento de nossa sexualidade. Por isso é que temos dificuldade de admitir a diversidade de sentimentos e emoções afetivas e sexuais. Confundimos constantemente a nossa habilidade para o sexo com a nossa capacidade sexual. Por acreditarmos saber distinguir a diferença biológica entre o macho e a fêmea, julgamos conhecer tudo sobre o conjunto dos fenômenos sexuais que se podem observar nos seres vivos. Na atualidade, as crianças são introduzidas prematuramente na esfera dos adultos por inúmeras revistas, filmes, cartazes, fotografias e pela publicidade da televisão e do rádio, o que lhes provoca a malícia numa idade desprovida da lógica e do bom senso contra essa espécie de afronta sexual. Desde cedo, os ensinamentos de valores éticos e morais deverão ser ministrados aos menores, para que eles possam absorver inconscientemente, através dos gestos, atos, ideias e palavras dos pais, tudo o de que necessitam para formar um padrão normal, psicossexual e emocional. Orientar, a nosso ver, não é a mesma coisa que educar. A educação sexual é assimilada basicamente na experiência de vida no lar. Traz a marca ou o caráter distintivo e particular dos pais. Já a orientação sexual engloba métodos de ensino, informação e notícias transmitidas e ou aplicadas à criança pelos parentes, religiosos, professores,
psicólogos, médicos e outros profissionais especializados. Ainda que os pais não tenham fornecido intencionalmente educação sexual aos filhos, mesmo assim as crianças formaram hábitos, conceitos e ideias sobre o sexo absorvidos no dia a dia da vida familiar, nos mais diversos exemplos que recolheram dos atos e crenças dos adultos. Noções, crendices, preocupações e concepções já existem nas crianças, pois são frutos de suas existências pretéritas. Além disso, somam-se à sua bagagem espiritual as ocorrências e a aprendizagem da vida atual. É importante, no entanto, para desenvolver adultos maduros e ajustados psicossexualmente, fundamentar o ensino da orientação sexual sobre métodos pedagógicos e psicológicos de cunho reencarnacionista, pelos quais os menores são observados como almas milenares e educadas sobre uma atmosfera de vida eterna. Em certas circunstâncias evolutivas, encarnamos como homem, em outras, como mulheres. E ainda em determinadas oportunidades de aprendizagem e de renovação, o espírito pode vir ocupar uma vestimenta corporal oposta à tendência íntima que vivencia. O fenômeno é análogo ao que se refere à área masculina tanto quanto à feminina. Independentemente da forma de sexualidade que estamos vivenciando no presente, procuremos aceitá-la em plenitude, visto que há sempre, em qualquer condição, a oportunidade de adquirirmos experiências e, por consequência, progredirmos espiritualmente, vencendo desafios e promovendo realizações. Então, o mal depende principalmente da vontade que se detenha de o praticar. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Não podemos nos esquecer de que o grau de responsabilidade deve ser sempre coerente com a estrada evolucional por onde transitam as almas. Portanto, os indivíduos responderão adequadamente por seus atos e atitudes e serão responsáveis somente por aquilo que conhecem, não pelo que ignoram. Devemos assim viver em paz com nossas experiências sexual atual, valorizando nosso aprendizado e em tempo algum culpar-nos ou atribuir culpa a alguém. Todos os seres humanos são regidos pela lei das vidas sucessivas. Cada um de nós está vivendo um aprendizado particular e único em todos os aspectos e, obviamente, também na área sexual. Efetivamente, existem tantos níveis de entendimento e amadurecimento sexuais quanto indivíduos que os possuem. Não podemos determinar exatamente a extensão das dificuldades e das carências de conhecimento e discernimento de uma criatura em seu desenvolvimento afetivo, mesmo porque estamos na Terra a fim de aprender e é através dos nossos acertos e desacertos que ficaremos sabendo como agir corretamente nas experiências subsequentes. Podemos julgar, a promiscuidade sexual moralmente errada, mas não podemos julgar o indivíduo promíscuo por desconhecermos sua necessidade evolutiva e o seu coeficiente de maturidade. Na fisiologia, o denominado ponto cego é um local no campo da visão em que não há células sensíveis à luz. É nesse ponto que as fibras nervosas da retina convergem para formar o nervo óptico, que transmite os sinais nervosos ao cérebro para decifração em imagens visuais. Transpondo o significado desse termo fisiológico, ponto cego, para a área psicológica, poderemos fazer uma analogia entre esta lacuna em nosso campo visual
como nossa falta de visão íntima para ver as coisas como realmente são. Nossos pontos cegos interiores se prendem à nossa inexperiência e à nossa incapacidade evolutiva. Querer ser igual aos outros e nos comparar sexualmente indica a ausência de peças importunas em nossa consciência profunda, o que nos torna incapacitados para perceber a extensão das leis divinas que rege em todos nós. Então, na questão, do Livro dos Espíritos 636, vem-se a seguinte pergunta: são absolutos para todos os homens o bem e o mal? Né? E quer saber se é absoluto, né? Então, a resposta é a seguinte: a lei de Deus é a mesma para todos. Ela está na nossa consciência, né? Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, o mal sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Então, nós terminamos essa parte e amanhã nós vamos dar continuidade com o título Mágoa, Através de inúmeras mágoas que nós carregamos, nós acarretamos aí doenças ao nosso corpo físico. Então eu agradeço mais uma vez você que esteve aí, me ouvindo com essa paciência. O áudio hoje se estendeu um pouquinho mais, a mensagem foi um pouquinho maior. Então, eu espero você amanhã para juntos novamente estudarmos um pouco mais. Então, um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês.